Bom dia. Opa, esse amém saiu tão parecendo que o dia não está tão bom. Bom dia. Amém. Que Deus abençoe, graça e paz. Podem sentar. Aleluias. Como diz um texto da palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Todos os dias é um dia que o Senhor fez para nós. Até mesmo diante das adversidades, diante das lutas, diante dos desafios que a vida nos traz, não é? Mas a lição que devemos tirar é que Deus está presente em todo o nosso viver. Deus está presente em nossas vidas. Então, por isso devemos nos alegrar na presença dEle. Até mesmo quando há desafios, dificuldades, situações, ventos contrários. Porque aprendemos a lição ali quando Jesus estava no barco e o vento estava muito forte, tempestade, e os discípulos apavorados, talvez, acreditando que não sairia daquela situação, mas estava no barco uma pessoa que poderia mudar a situação, por mais difícil, complicada que ela estava, e essa pessoa é Jesus, amém? Então ele está no barco da nossa vida. Então, mesmo diante das lutas e dificuldades, nós temos um Cristo Redentor, um Cristo que salva, um Cristo que nos protege, um Cristo que nos ajuda nos momentos difíceis. Glória a Deus, aleluias. Então, quando nós estamos na casa do Senhor, aqui nós nos reunimos para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz, se alguém está triste, ore. Se alguém está alegre, cante. Então, a saída é essa. Está triste? Estou. Então, vamos orar mais. Vamos pedir mais ao Senhor. Está alegre? Então, glorifique, exalte, cante, adore ao Senhor. Aleluias. Amados irmãos, nós nesse mês estamos meditando sobre um tema que é o cristão comprometido com a santificação. Amém? Bom, quando eu costumo fazer minhas mensagens, parece que eu vou dar uma aula para um seminário que vai durar 10 horas, porque eu não sei fazer uma mensagem meia boca, né? Mas o desafio é chegar aqui e resumi-la dentro do tempo que nós temos, com a linguagem acessível e de maneira que não seja revelado o Jetro, o homem, mas o Espírito Santo através desta palavra. Amém? Então, é um grande desafio. Então, eu peço que o Espírito Santo me ajude nesse processo. O cristão comprometido com a santificação. Primeiro, precisamos entender o que significa a santificação, o processo como ela ocorre na nossa vida, na vida cristã, quando ela se inicia, quais são as suas etapas, enfim, né? Para tentar ter assim uma linguagem mais contundente, mais objetiva, eu gostaria de lembrar um fato. Sempre vocês ouvem, seja pregador, seja cristão que não prega, mas enfim, conversando no seu dia a dia, sempre você ouve essa frase, mais ou menos assim: eu não sou santo. Todos vocês já falaram de alguma forma essa frase, né? Eu não sou santo. Quando nós falamos isso, nós estamos, de uma certa forma, querendo defender a ideia de que nós não somos perfeitos. Sim ou não? Estou errado? Não é mais ou menos isso? Quando a gente fala eu não sou santo, a gente está querendo dizer que não é perfeito. Sim? Aí, diante de alguma situação, um desafio, alguma coisa, nós dizemos, eu não sou santo.
eu gostaria que pudéssemos refletir sobre essa frase a partir de hoje. Você não precisa sair por aí também dizendo, olha, eu sou santo, mas que você entenda o conceito de santidade e quando ela ocorre na nossa vida e como esse processo é feito. Então, em primeiro lugar, a palavra santo, de uma forma mais direta, mais simples, quer dizer você se separar para Deus. Amém? Quer dizer você se consagrar para Deus, você se abster do mal, das coisas que não é correta diante de Deus, do pecado. Então, o conceito de santidade é esse. Quando a Bíblia nos fala sobre santidade, ela está nos exortando a nos separar de tudo aquilo que não agrada a Deus, nos consagrar para Deus. Então, nessa colocação, a santificação, ela é um processo contínuo de transformação moral, porque devemos apresentar coisas que sejam moralmente corretas e bíblicas, né? Tanto quanto espiritual. E aí entra o fato de nós sermos separados, tanto do pecado, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que é contra Deus, como sermos mais próximos de Deus, que é santo. Amém? Entendido essa parte? Então, santidade é você se separar do pecado e consagrar-se para Deus. Esse processo não ocorre na vida do ímpio, ou daquele que ainda não aceitou a Jesus. Por quê? Porque esse processo de santificação, ele decorre do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Pense só, antes disso, antes de você aceitar Jesus, você não pensava em santificação. Você não pensava em se abster do pecado. Para você, algumas coisas não eram corretas, outras não teria problema, né? Mas você não tinha esse pensamento de se separar do pecado e se consagrar para Deus. Então, esse processo ocorreu a partir do momento em que você rendeu a sua vida a Jesus Cristo. Amém? Então, você passou a querer se separar do pecado e a se consagrar para Deus. Este processo, ele ocorre de duas formas, mas vamos ler alguns versículos, né, para podermos, a partir de uma base bíblica, continuarmos a nossa reflexão. 2 Coríntios 3:18, que diz assim: mas todos nós, com rosto descoberto, 2 Coríntios 3:18, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos explicar depois esse versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, 1 Pedro 1, 15 e 16, diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, o quê? Santos, em toda a vossa maneira de... porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, ou santidade, como diz a minha tradução, sem a qual ninguém verá o... Opa, olha aí, presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 7,
versículo 1. 2 Coríntios 7, versículo 1. Que diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Presta atenção. Estes versículos e muitos outros, que talvez eu cite, talvez não, dependendo do horário, ele mostra dois processos que parece, não tendo uma reflexão assim mais profunda, que eles entram em choque um com o outro. Quando, pastor? Quando parece, só parece. Quando em alguns é dito que nós somos santos. Amém? E em outros é dito que nós precisamos nos santificar. Ô pastor, e aí, como ocorre isso? Um é dito que já somos santos, e outros dizem que nós precisamos nos santificar. Esses versículos, eles não entram em choque entre si. Por quê? Porque no momento em que você aceitou a Jesus, a santificação, ela tem dois processos. Preste atenção a isso. O primeiro processo é o processo posicional diante de Deus. Quem ainda não aceitou a Jesus, quem ainda não nasceu de novo, ele não compreende, não tem desejo de se santificar. Ele não tem desejo de se separar das coisas que não agradam a Deus. Ele nem quer saber disso. No pensamento dele eu creio em Deus, Ele lá no céu, aqui na terra, e eu posso fazer tudo que dá de melhor na minha cabeça. É ou não é? Todos nós, ou alguns de nós que éramos do mundo, pensávamos assim, né? Eu não fazendo mal, eu não matando, não roubando, não sei o quê, está tudo bem. Quando você aceita Jesus, você automaticamente, pela graça de Deus, não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, nós somos posicionados como santos. E como ocorre esse processo? A partir do novo nascimento. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Necessário vos é nascer de novo. Quando eu aceito a Jesus, o meu eu interior é transformado em uma nova criatura. Nesse momento, eu já, ou você, já somos posicionados diante de Deus, pela graça de Cristo, pela obra de Cristo na cruz, já somos posicionados como santos. Olha que interessante. Nesse momento, Deus olha para você, que já decidiu seguir a Cristo, e Ele já te vê como santo. Por quê? Porque santo é consagrado. Amém? Então, Ele já te posicionou como uma pessoa santa. Porque senão você não teria comunhão com Ele, que é santo. Por isso que eu falo, esse processo, ele demanda bastante explicação. Mas vocês estão entendendo, amém? No momento em que eu aceito a Jesus, eu já me torno santo. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Mas vós, se referindo à igreja como um todo, geração eleita, sacerdócio real, nação o quê? Santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no momento
que nós aceitamos Jesus, já fazemos parte dessa geração eleita por Deus. Já fazemos parte dessa nação santa que o Senhor nos posicionou. Então, nesse aspecto chamado posicional, eu já sou santo, você já é santo. Amém? Agora, existe um outro aspecto da santidade que eu quero que você entenda, que é o aspecto progressivo, gradativo, porque o aspecto posicional, ou seja, presta atenção, por que essa palavra posicional? Porque todos nós nascemos da semente de Adão, amém? Todos nós somos, por consequência, pecadores, amém? Somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram. Por consequência, por isso que Nicodemos diz assim, então eu tenho que nascer de novo? Aí Jesus disse, não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava dizendo o seguinte, não adianta você entrar de novo no ventre da sua mãe, porque se você pudesse fazer isso e nascesse de novo, você continuaria com a mesma semente do pecado. Não é nesse sentido que eu estou dizendo, Jesus, né? Eu estou fazendo aqui parafraseando, né? Jesus disse, você precisa nascer de novo, e não é da carne, é do Espírito. Quando você e eu nascemos de novo, que é aquele momento que aceitamos a Jesus, o nosso espírito, ele é posicionado diretamente para com Deus. Passamos a ter uma comunhão direta com Deus a partir desse momento. Mas a nossa alma, que é o nosso entendimento, a nossa vontade, as nossas emoções, ainda está ligado ao pecado deste mundo. Pense bem, o ser humano é formado de 3 partes: espírito, amém? Alma e corpo. O que nasceu de novo em nós? O nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem sem Deus está apagado. É como se estivesse, ele existe, mas está desconectado, né? Quando ele aceita Jesus, esse espírito é iluminado e posicionado para a santidade, para ter acesso a Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele não está nem aí, ele passa ali na frente, aquele monte de pessoas tolas, poderia estar bebendo, poderia estar no cinema, poderia estar, né, fazendo qualquer outra coisa, mas está ali na igreja, dando dinheiro para o pastor, né, assim que eles falam. Não fique chateado por eles falarem isso. Eles não nasceram de novo, assim como você e eu no passado. Então eles não entendem o que é isso. E aí eles vão fazer um parâmetro pelos escândalos, pelas as coisas erradas que alguns cristãos apresentam por aí. Mas quando você nasce de novo, de verdade, o teu espírito é posicionado e ele já está santificado, ele não precisa fazer mais nada porque Jesus já fez tudo por ele. Amém? Agora, o teu entendimento, a tua alma, a tua vontade, tuas emoções, teu intelecto, precisa ser feito algo com ela. E o teu corpo? O teu corpo precisa de subjugação. Ser subjugado, ser colocado em escravidão. Como assim, pastor? Este corpo, nosso corpo, ele é um reflexo do pecado, da tendência do pecado, melhor falando. Então, ele é atraído para o pecado. O adultério, a mentira, o roubo, a desonestidade, seja lá qualquer outra coisa. Esse corpo é atraído para isso. Esse corpo só vai, se Jesus vir ou se nós morrermos, só vai ter um jeito na glorificação. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vir, aqueles que estiverem vivos serão transformados e os que já morreram em Cristo receberão novos corpos. Então esse corpo, a verdade é que eles têm que ser subjugado.
E a nossa alma, o que é que nós fazemos com ela? A nossa vontade. Nós precisamos render ela à vontade de Deus. Precisamos renová-la à palavra de Deus. Amém? Então, nesse aspecto posicional, você já é santo. Fale assim, no aspecto do meu relacionamento com Deus, na minha reconciliação, fale assim, sobre a minha reconciliação com Deus, fale isso. Eu já sou santo. Agora, no aspecto progressivo, gradativo da santidade, aí é o que nós vamos falar. Nós precisamos todos os dias nos santificar. Amém? Aí eu quero tratar desse outro aspecto. Então, só para fechar aquela frase lá, eu não sou santo, todos nós somos santos sim. Olha só o que é que diz a Bíblia sobre isso. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 1 e 2. Eu quero que você preste bem atenção a isso aqui, a esses versículos. 3 versículos. Eu vou ler até aqui. Tá? Cadê o versículo? 1 Coríntios 1 e 2. Vamos ler juntos. A igreja de Deus, quem é a igreja de Deus? Que está em Corinto, agora no caso é Corinto. Amém? Aos santificados em Cristo, chamados o quê? Chamados o quê? Então nós somos o quê? Então, reflita comigo, essa frase, eu não sou santo, está correta? Isso não quer dizer que você vai sair por aí dizendo, olha, eu sou santo, eu sou mais santo do que você. Entendeu? Mas ela está correta? Não está. Porque nós somos chamados de quê? A igreja de Cristo é chamada de santos. Com todos os que em todo lugar... Opa, aí já não é mais Coríntios. É para todos nós. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós fazemos parte dessa turma? Em todo lugar? Cabe para nós? Cabe ou não? Então nós somos chamados de quê? Nós somos o quê? Essa frase está correta, nós não somos santos? Não está. Você já passou a ser santo no momento que aceitou a Jesus. Mas por que as pessoas falam isso, eu não sou santo? Porque elas têm um entendimento errado sobre o conceito de santidade. Primeiro que elas entendem que santo tem a ver com aqueles ídolos da Igreja Católica. E outros entendem que a palavra santo é a mesma palavra de perfeição. Então, quando elas dizem eu não sou santo, elas deveriam dizer eu não sou perfeito. Amém? Não quero mais, eu sei que vai ter alguns ainda falando aqui no púlpito, por falta de cuidado, alguns crentes, mas vocês estão aprendendo. Nós somos santos. A prova está aí. Bom, claro que eu não vou ser radical e dizer que a pessoa vai para o inferno porque falou que não é santo, né? Tem nada a ver. Mas eu quero que você aprenda do modo correto. Então, aos santificados em Cristo Jesus, chamados de quê? Santos. Efésios, capítulo 1, versículo 1, meu jovem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo chamou os efésios de quê? Somos santos ou não somos? Volte no versículo lá e lembre-se que lá em todo lugar que invoca o nome de Jesus. Amém?
Primeiro ele falou aos coríntios, mas ele terminou dizendo, em todo lugar que invoca o nome de Jesus. Vocês invocam o nome de Jesus? Aqui ele está falando para os efésios, aos santos, aos quê? Aos quê? Santos, aos santos, amém? Que estão em Éfeso, mas aos santos. Então nós somos chamados de santos. Colossenses 1:22. Colossenses 1:22. No corpo da sua carne, pela morte, está falando de Cristo, tá? No versículos anteriores. Para perante ele significa Deus, Jesus no corpo, através da sua morte. Para perante ele, Deus, vos apresentar o quê? Santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a igreja de Cristo, nós somos santos. Agora, eu não estou falando isso para você sair por aí bravatamente, né? Eu sou santo, até porque vai criar um conflito de ideias, de conceitos errados sobre a palavra, e você vai ficar aí discutindo besteira que não vale a pena. Mas considere-se santo. Você é santo, sim. Você não é perfeito. São coisas diferentes. Amém? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Nós somos santos. Ficou claro isso? Amém? Então vamos para a segunda parte. Uma vez entendendo que a nossa posição em Cristo nos torna santo, nossa posição em Deus nos torna santo, vem a segunda etapa da palavra santidade, que é progressivamente sendo santo. Como assim, pastor? Cada dia, cada momento da nossa vida, nós precisamos nos santificar. Então, somos santos no sentido em que Deus já nos vê como santos, mas precisamos ir nos santificando. E olha, é um processo que não acaba enquanto estivermos vivos. Não acaba. Só acaba na morte ou na vinda de Jesus, se nós estivermos vivos até lá. Entenderam? Esse processo é gradativo e constante. Gradativo e constante. Todos os dias eu tenho que me santificar. Todos os dias eu tenho que me consagrar. Todos os dias eu tenho que me separar do pecado. Todos os dias eu tenho que me consagrar a Deus. Então, nessa segunda reflexão, nós vamos entender alguns versículos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Diz assim, eu vou lendo e você vai pondo assim que passar, tá? Não que já o tenha alcançado. Olha aí, ó. Paulo está dizendo assim, eu não alcancei ainda a perfeição. Aqui ele fala de perfeição. Aí ele diz, ou seja, ou que seja perfeito. Está vendo a diferença entre santo e perfeito? Hã? Ele está dizendo o seguinte, nós somos santos sim, nós não somos perfeitos ainda. Mas prossigo para alcançar, prossigo, essa ideia é de alguém que está indo atrás do objetivo. O objetivo de quê? Da santificação. Mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Jesus Cristo. Prossigo, estou caminhando, estou indo, avante, estou indo em frente. Continua o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, porque enquanto estivermos vivos, a gente não alcançou esse processo da perfeição. Amém? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então, se eu cometi alguns erros, algumas falhas, alguns pecados, mas eu estou me santificando porque eu sou santo,
Então, o que é que eu vou fazendo? Eu vou deixando para trás esses pecados. Eu não volto até eles. Eu vou deixando para trás e prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, esse processo da santificação, ele não ocorreu um dia em que você aceitou Jesus, você se tornou santo, mas agora eu não preciso fazer mais nada. Não, você precisa agora caminhar em direção ao alvo da perfeição. Quem é perfeito? Quem é o único perfeito entre nós? Jesus. Amém? Então você vai prosseguir caminhando para o alvo da perfeição, que é Jesus. Por isso que tem um texto na Bíblia que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para quem? Olhando para o pastor? Olhando para o irmão que a gente acha que é um pouquinho melhor do que os outros? Olhando para quem? Jesus. Amém? Quando você olha para Jesus, ele é a pessoa perfeita da santidade de Deus. Você não tem como falhar. Você não tem como voltar atrás, a não ser que você queira. Porque Jesus é perfeito. Então, no versículo, vamos ler agora 1 Tessalonicenses 4 e 3. 1 Tessalonicenses 4 e 3. Que diz assim: porque a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação, que vos abstenhais da fornicação. Né? Essa palavra fornicação, você vai ver que algumas falam prostituição, fornicação. Essa palavra no original é a palavra grega porneia, que vem a palavra pornografia. Porneia, pornografia. E essa palavra ela é muito genérica no sentido de tudo aquilo que é pecados do ponto de vista sexual. Tudo que não agrada a Deus do ponto de vista. Pode ser o adultério, pode ser a prostituição, pode ser a fornicação, enfim. Aí Paulo está dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, quer dizer, deixem de fazer, não façam. Amém? Da fornicação, da porneia, da pornografia, de tudo que é imoralidade sexual. Tudo que é imoralidade sexual. Então, nesse aspecto, a nossa posição de santificação, ela é gradativa. Ela é diária. Ela é contínua. Amém? Ela é contínua. E aí vem o nosso tema: como se comprometer com a santificação cristã, porque o ímpio o ímpio nem pensa nisso e nem quer, né? Ele nem pensa e ele nem quer. O pecador que ainda não se rendeu a Cristo, ele não quer. Para ele é bobagem isso. Deus não está nem interessado nisso. Deus está lá no céu, né? Mas o cristão que realmente se rendeu a Cristo, ele sabe que a vontade de Deus é esta, que a gente se abstenha do mal, se abstenha do pecado. E aí eu quero trazer para você, para mim, cinco atitudes que como cristão devemos praticar para poder vencer o mal, para termos uma santificação aceitável diante de Deus. Amém? Então, só resumindo essa parte, primeiro, nós somos santos sim. Mas quando vê um pregador, quando vê alguém dizer isso, também não vai reparar e ficar dizendo: o pastor falou, mostrou na Bíblia, provou, o irmão está... É costume. Às vezes a gente não se prende à Bíblia, a gente se prende a ideias humanas, a coisas que ouviu de alguém na internet, ou acha bonita aquela frase, e a gente fica repetindo, e a igreja tem essa mania de ficar repetindo, e tem pregadores
que, infelizmente, também fazem isso. O pregador, ele tem um compromisso muito grande em conhecer exatamente a palavra de Deus, para ele ter cuidado no que fala. Mas isso não é também uma coisa que vai levar o cara para o inferno, nem vai desvirtuar ninguém. Então, quando a pessoa diz, eu não sou santa, ela está dizendo o quê? Eu não sou perfeito. Beleza, fica aí com essa ideia e, de certa forma, não pela palavra, não pelo conceito, mas pela ideia de não se apresentar perfeito, ela está correta. Porém, somos santos sim. E, em segundo lugar, somos santos e precisamos andar em santidade. Andar em santidade é o que foi falado aqui. Você precisa todos os dias se colocar na posição de um santo, se separando do mal, se abstendo do mal e se aproximando da vontade perfeita de Deus. Amém? Então, a posição, o crente é santo no sentido posicional, porque ele agora foi colocado através da obra de Cristo, tá? Lembre-se sempre disso. Não é pelo seu mérito, pelo meu mérito, não, porque eu sou bonzinho, porque eu sou perfeito. Ah, pastor é tão legal, é tão humano, ele é santo. Não, esquece isso. Isso é coisa da Igreja Católica. A nossa santidade é por obra e graça de Cristo. Amém? Foi Jesus que nos tornou santo. Eu não fiz nada. Nada das minhas obras, das suas obras, torna você santo. Nada. Na verdade, nós somos, sem a obra de Cristo, nós somos os mais vis pecadores. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos tornou santos. Agora, essa santidade, ela precisa ser refletida no nosso dia a dia. Ela precisa ser efetuada através da nossa maneira de viver. Tá? Tem um versículo que fala sobre isso. Da nossa maneira de viver. Então, 4, e eu vou simplificar, mas, por causa só temos 10 minutos. 5 comportamentos, 5 atitudes que nós precisamos tomar para nos santificarmos corretamente, de acordo com a vontade de Deus. A primeira é conhecer a palavra de Deus. Nenhum cristão que não busca entendimento na palavra de Deus, ele pode ser espiritual, entre aspas, que eu tenho o conceito de espiritualidade, para muitos é a pessoa, ser aquela pessoa que pula, que chora, e que o culto tem que ser... Aí ela acha que isso é espiritual. Não. Espiritual é... Meu Deus. Essas manifestações, elas são decorrentes de uma busca que você tem, que você está fazendo ali, e você então se alegra no Senhor. Amém? É uma alegria que você recebe do Senhor pela sua busca ali e tal. Então você pode chorar, você pode falar em línguas, você vai fazer algumas coisas ali que vai gerar um reflexo da tua alegria ali, de um êxtase que você está sentindo na presença de Deus. Mas isso não é espiritualidade. Tem muita gente que chora, fala em língua, sai daqui e vai pecar. Sai daqui e vai mentir. Sai daqui e vai ficar arrumando contenda com os outros. E adianta isso? Porque espiritualidade não é isso. Espiritualidade é você andar em santificação. Olha que interessante. Então, conhecer a Bíblia é importante. Jesus disse assim, presta bem atenção a este versículo. Deixa eu ver se eu coloquei ele. Coloquei. João 17:17. Leiam comigo, por favor. Santifica-os na tua... Santifica-os na tua... Opa, antes de continuar o versículo. Não é santificar no meu conceito, não.
Eu tenho uma ideia, pastor, que santificar é isso. Não, a sua ideia e a minha não funciona. O que santifica é o quê? A verdade. E Jesus mostra que verdade é essa. Olha que interessante. A tua palavra é a... Então nós somos santificados em quê? E a palavra de Deus é o quê? A verdade. Amém? Então, santifica-os na tua verdade. Você quer andar em santificação perfeita diante de Deus? Busque o conhecimento da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Se você tem pouca experiência com a Bíblia, comece no Novo Testamento. Leia bastante. Depois você vai para o Velho Testamento, que é mais histórico, é mais alegoria, é mais história de Israel. Mas, se você está começando, leia a partir do Novo Testamento. Leia a Bíblia. Tenha vontade, tenha desejo de ler a Bíblia. Ou então coloca lá, quem gosta mais do áudio, coloca lá no Cid Moreira e vai ouvindo. Tenta entender, escreve. Vai ouvindo, vai escrevendo. Olha, Jesus falou isso, o apóstolo falou isso. Porque quanto mais você se santifica, quanto mais você conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, mais em santidade você vai andar. Amém? Segundo lugar, ore constantemente. A Bíblia diz em Efésios, orai sem... Não é Efésios. Agora, não sei se eu anotei, deixa eu ver aqui. Não anotei, eu anotei outros versículos, mas me veio isso na mente. Tem um versículo que diz assim, se eu não me engano é Tessalonicenses, diz assim, orai sem cessar. Como assim, pastor? Como é que eu oro sem cessar? Em tudo que você faz. Você não precisa... Você vai chegar lá numa entrevista de emprego, aí você chega, se ajoelha na frente do entrevistador e diz, deixa eu orar primeiro. Não. Orar sem cessar significa você estar constantemente com a tua mente ligada no Senhor. Amém? Vai ter momentos que você não vai poder se ajoelhar, que você não vai poder se consagrar ali para aquele momento. Quando tem esse momento é ótimo, mas quando não tem? Então você tem que orar sem cessar. Aonde você for, Senhor me conduz, Senhor me dirige. Senhor, olha, eu sou um vaso fraco, eu tenho minhas fraquezas. Senhor, eu sou uma pessoa insegura. Eu sou uma pessoa que eu preciso de Ti. Senhor, eu estou precisando do Teu socorro. Aconteceu isso e tal, não sei o que fazer, me socorre. Tu és o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Então você vai orando, orar sem cessar é isso. Quando a gente está perto de uma pessoa que a gente ama muito, ou um amigo que a gente considera muito, a gente não fica conversando sempre com ele, não é? A gente não quer exprimir, não quer falar, não quer ouvir, não é isso? A mesma coisa com Deus. Orar sem cessar é você falar constantemente com Deus. Vamos lá. Terceiro, buscar a comunhão com outros cristãos. É preciso, a igreja é como um corpo, amém? E quando nós nos reunirmos, nós estamos expressando esta união, esta comunhão uns com os outros. E aí, esta parte da comunhão, ela é importante para a santidade. Por quê? Porque isso nos preserva conscientes de que existe um Deus, de que existe um corpo cristão, de que existe membros do corpo de Cristo que estão ali para juntos se conectarem com o Salvador, com o Senhor, amém? E aí tem muitos versículos que falam sobre isso. Eu vou ler só um porque o tempo já não dá mais. Diz assim, Efésios 4:32, diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então a comunhão, ela exercita o amor.
A comunhão exercita o perdão. A comunhão exercita a misericórdia. Pessoas que comumente dizem assim: eu não gostaria nem de ver a cara de ninguém. Eu não gosto de pessoas. Essas pessoas, elas têm mais dificuldade de perdoar. Elas têm mais dificuldade de compreender o próximo, a fraqueza do outro. Elas têm mais dificuldade de ser tolerantes. Não estou dizendo que elas não são, mas que elas têm mais dificuldade. Por quê? Porque pessoas para ela... Não estou dizendo que você tem que ficar na casa do outro, não estou falando sobre isso. São coisas diferentes. Ficar na casa do outro, um na casa fofocando, falando bobagem, isso só dá problema. Mas ter comunhão com o outro da forma sadia, da forma bíblica, é agradável aos olhos de Deus. Olha o que diz 1 João 1, 6 e 7. Se afirmarmos que temos comunhão com Deus, com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aquela coisa da pessoa dizer assim: eu tenho muita comunhão com Deus. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Você viu que o apóstolo João linkou a comunhão com Deus tem que ser junto com a comunhão com os irmãos? Porque a comunhão com os irmãos é mais difícil, irmão. Como assim, pastor? Porque a comunhão com Deus, você se isola, vamos dizer assim, você vai falar com Deus e tal, e você vai criar seu próprio conceito de comunhão. Muitas vezes está errado, mas você acha que está certo, e vai embora. Mas a comunhão com o irmão é mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que aprender a lidar com o jeito da irmã Valda. A irmã Valda tem que aprender a lidar com o jeito do pastor Jetro. O pastor Jetro tem que aprender a lidar com o jeito do Cleiton. Eu tenho uma tendência, é só uma analogia, tá? Não estou dizendo qual é o meu jeito, não, é só uma explicação. Digamos que eu tenho uma tendência de gostar de pessoas mais, vamos dizer assim, mais dóceis. Aquele irmão não é dócil, ele é grosseirão, ele é grosseiro, né? Ele fala palavras que me ofendem. É fácil lidar a comunhão uns com os outros? Irmão, vamos ser sinceros, não é fácil. Algumas pessoas é mais fáceis a gente andar em comunhão com ela, outras não. Não é verdade? Sim ou não? A gente fica até meio assim para responder, né? Não, é isso mesmo. Não é fácil ter comunhão uns com os outros. Então isso é um exercício da santificação. Tá? Não vamos só ficar nesse tópico. Mas é muito mais difícil ter comunhão uns com os outros. Mas é desafiador e esta é uma das vontades de Deus. Amém? Quarto, resistir ao pecado. Esse é outro processo da santificação. Resistir. A santificação é uma batalha contra o pecado. Todos os dias eu tenho que resistir ao pecado. Pastor, tem certeza? Você é pastor, você é um homem de Deus. Eu sou ser humano igual você. Todos os dias eu tenho que resistir ao pecado, seja ele qualquer ordem, de qualquer maneira. Eu tenho que me posicionar contra ele. Seja ele de ordem sexual, de ordem moral, seja ele de ordem financeira, seja ele de qual... O pecado está sempre cercando a todos nós e nós temos que resistir ao pecado. Então a santificação não é fácil nesse aspecto. E quinto, para terminar, praticar as boas virtudes cristãs. Quais são, pastores? Irmãos, pastores. Irmãos. Quais são? Ou então, quais são, pastor? Né? Perdão, a gente vai pensar adiantado do que está falando, aí acontecem essas gafes. Gálatas 5, 22 e 24, para terminar. Mas o fruto do Espírito, as virtudes aí cristãs, é o quê?
amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Alguém, muito lá atrás, eu lendo o livro, ele classificou todos esses frutos como o amor. Quem ama tem alegria. Quem ama tem paz. Quem ama é paciente, que essa palavra longânimo quer dizer paciência longa. Quem ama faz o bem, benignidade. Quem ama é bom, porque a benignidade é um ato exterior, quando você faz o bem, e a bondade é um ato do coração. Amém? Então, quem ama é bom. Quem ama tem fé, e essa fé aqui fala de confiança. Quem ama é manso. Quem ama, essa palavra temperança, fala de equilíbrio. Quem ama é equilibrado. Então, uma pessoa que ama, ela não é radical, ela não é o 8 ou 80. Amém? Ela fica no meio, né? Ela sempre, não é meio da indecisão, da insegurança e do medo. É meio do equilíbrio. Ela é equilibrada. Ela nunca é de mais e nunca é de menos. Então, o amor perfaz tudo isso. A alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. O amor é necessário para a santificação. Amém, meus amados? Se vocês quiserem que eu dê o estudo que está aqui, a gente vai passar umas 4 horas. Vamos terminar por aqui. Espero que a palavra de Deus tenha sido manifestada não somente por minhas palavras, por minha voz, mas pela doce voz do Espírito Santo no seu coração. Amém? Que possamos viver uma vida de santificação. Por isso que a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus amados?